Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Juan, como é que você tá? Boas noites, boa noite, tô bem. Maravilha, maravilha. Bem, na semana passada nós estudamos o sujeito e hoje nada mais justo do que nós vermos o predicado, né? Então eu falei com vocês na semana passada que nós tínhamos dois termos considerados os termos essenciais da oração. O sujeito, que é o termo sobre o qual nós fazemos uma declaração, e o predicado, que é exatamente a declaração que se faz sobre o sujeito. E a gente viu que existe uma classificação chamada de oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Nesse caso, é uma oração formada exclusivamente por predicados. O que isso significa dizer? Que o predicado é verdadeiramente o termo essencial de uma oração. No entanto, para nós chegarmos ao predicado, antes a gente precisa falar sobre transitividade verbal. A gente vai voltar a falar sobre verbo, porque como eu falei com vocês já na aula da semana retrasada, para termos oração, nós precisamos ter verbo. É o verbo que nos permite a análise sintática do período, tá bem? Bom, ao falarmos então da transitividade verbal, nós vamos poder entender algumas classificações dos verbos que vão ser extremamente importantes para a classificação do predicado. Então, isso daqui é o que vai dar base para que nós entendamos o predicado e a classificação do tipo de predicado, ok? Bem, vamos começar então por transitividade verbal. O que vem a ser a transitividade verbal? Nada mais é do que a relação que o verbo estabelece com o que vem depois dele, numa relação de necessidade daquele elemento ou não. Como assim? Quando eu leio uma determinada construção e essa construção até o verbo faz sentido, significa dizer que aquele verbo não precisa de nada relacionado a ele após o seu verbo. Quando eu leio até o verbo e esse verbo me faz entender que a frase está incompleta, eu percebo que está faltando algo. É exatamente o complemento. É exatamente o elemento exigido pelo verbo para acrescentar o sentido àquele predicado. Então reparem aqui. O sábio viu. Se eu simplesmente falasse isso, automaticamente você me perguntaria, viu o quê? Porque quem vê, vê alguma coisa. Então,
você entenderia que existe uma relação de incompletude aqui e que estaria faltando alguma coisa para que toda a frase fizesse sentido. Diferente de quando eu tenho o segundo período. O sábio viu um bando de gaivotas. Pronto. Aqui agora o sentido está completo. Até o verbo o sentido não faz, não se constrói, não se concretiza. Com o que vem após o verbo, eu passo a ter esse sentido completo. Agora reparem aqui, pássaros voam. Eu não preciso de mais nada. Depois do verbo, eu não preciso de mais nada. Eu posso ter? Posso. Mas eu preciso ter? Não. O verbo voar não me pede mais nada. Eu dormi. Essa frase faz sentido. Eu não preciso de nada atrelado ao verbo dormir. Mas eu poderia falar, eu dormi muito. Eu dormi cedo. Eu dormi ontem. Eu dormi mal. Enfim, esses elementos que estão após o verbo, eles não são exigidos. Então, quando a gente fala de transitividade verbal, a gente está falando justamente de o verbo precisar ou não de alguma coisa após ele, ok? Bem, novo sistema de premiação, até 99 rodadas gratuitas. Vamos lá, hein, pessoal? Vamos ver. Ai, 30 rodadas da fortuna. Vamos ver, quanto será que eu vou ganhar? Vem. Ai, super mega ganho. Essa é uma plataforma totalmente nova. Ao se registrar agora, você recebe R$100 de graça. Você pode sacar o valor que ganhar com esse dinheiro sem nenhum outro custo. É realmente muito vantajoso. Aproveite enquanto poucas pessoas sabem. Vem experimentar! Parcele seus débitos na Serasa. E coloque as contas em dia em até 12 vezes. Negocie suas dívidas em parcelas pequenininhas a partir de R$ 9,90 ao mês. Quer quitar seus débitos de um jeito simples, sem pesar no bolso? Tenha Serasa. Baixe grátis o app Serasa ou acesse o site e aproveite. então, reparem aqui comigo, ó. O professor é competente. Separando sujeito e predicado. O professor é o termo sobre o qual eu faço uma declaração. É competente é a declaração que eu faço sobre o professor. Então, o professor é o sujeito. Núcleo desse sujeito, professor. É competente, predicado, ok? Bem, agora reparem. O professor faz sentido? Não. Você já sabe que precisa do competente. Agora a gente precisa ver se competente está ligado ao verbo ou se competente está ligado ao sujeito. Reparem que professor está no masculino. Competente é o que nós chamamos lá, e eu falei disso com vocês em gênero dos adjetivos, de adjetivo uniforme. Olha como é importante você reconhecer as classes gramaticais e trazer à tona o seu conhecimento sobre a gramática para poder fazer essas análises e estabelecer concordância, regência, enfim, toda a produção textual vai se construindo de maneira mais clara quando você conhece bem a gramática. Bem, competente não marca gênero. Eu poderia falar que a professora é competente. Não muda em nada. Agora repara, professor está no singular. Competente também está no singular, concordando em número. Vamos passar agora para o plural? Os professores são competentes. Competente precisa ir para o plural, não porque o verbo foi, mas porque o sujeito foi. Os professores competentes são. Reparem que competente concorda em gênero e em número. No caso, em gênero não, porque ele tem gênero neutro, né? Mas ele concorda com o termo o professor. Repara o termo de baixo agora, em que o adjetivo sofre essa variação de gênero. Joana está adoentada.
Vamos trocar Joana por João. João está adoentado. Fica mais fácil de nós entendermos quando o adjetivo que vem após o verbo é biforme, ou seja, apresenta uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Nesse caso aqui, Joana feminino singular, adoentada feminino singular. Quando eu coloco João, eu tenho masculino singular e adoentado masculino singular, ou seja, a concordância. E aí, esse tipo de verbo, como o nome já diz, ele serve meramente de ligação. Ele liga os termos nominais. E por que relacional? Porque ele estabelece relação entre eles. E ele vai trazer, dentro dessa nuance do predicado, aspectos relacionados ao predicado. Ele pode apresentar um aspecto que seja permanente, ou seja, algo que é inerente ao ser. Por exemplo, André é inteligente. Não é algo que ele virou agora e amanhã ele pode deixar de ser. É algo que está com ele desde que ele nasceu e vai com ele até a sua morte. Agora, Joana está adoentada é algo que aconteceu agora e amanhã ela pode melhorar. Então é algo transitório, é algo momentâneo, ok? O segundo grupo de verbos é o que nós chamamos de verbos significativos. O que são os verbos significativos? Diferente dos verbos de ligação, esses verbos aqui não são usados por nós comumente para a relação entre o sujeito e o predicado. Pode até acontecer, mas eu não vou falar disso agora. Eu vou falar disso no próximo tempo, quando a gente for falar de tipos de predicado, tá? Mas vamos pensar numa seguinte ideia. O verbo de ligação é um verbo que, se alguém te perguntar o significado, pedir para você dar um significado, uma definição para ele, você não consegue. Ele é vazio de significado. Já o verbo significativo tem significado. Então, ele tem um sentido, ele tem uma definição. E esse verbo aqui é o que costuma ter a relação com o que vem depois. Ou seja, o que vem depois está ligado ao verbo. Não necessariamente para completar o seu sentido, mas às vezes apenas para modificar. Então, reparem aqui, ó. O professor explicou a matéria. Repara aqui, sobre quem eu estou falando? O professor. O que eu estou falando? Explicou a matéria. Sujeito predicado. Reparem, o professor é o que vem antes do verbo. A matéria é o que vem depois do verbo. Reparem como a matéria não está ligada ao professor, porque não tem concordância nem de gênero e número. O professor masculino singular. A matéria feminino singular. Vamos passar para o plural? Os professores explicaram a matéria. Eu não sou obrigado a colocar matéria no plural, porque eu poderia ter vários professores explicando exatamente a mesma matéria. Como, obviamente, eu também poderia ter cada um explicando uma, e aí eu ter várias matérias. Mas reparem, a mudança para o plural aqui não é obrigatória, diferente do que acontece aqui. Elas estão adoentadas, eles são competentes. O plural aqui é obrigatório. Aqui ele vai ter de acordo com a minha necessidade, mas aí eu estou mudando o significado também, tá? Não tem ligação com o sujeito. Ele está ligado ao verbo explicar. Joana sambou bastante. Sobre quem eu estou falando? Joana. O que eu estou falando? Sambou bastante. Predicado. Repara que Joana não tem ligação nenhuma com bastante, mas vamos entender. Ó. João sambou bastante. Eles sambaram bastante. Elas sambaram bastante. Não sofre alteração nem de gênero nem de número. Então, para você identificar se existe um verbo de ligação ou um verbo significativo, primeira coisa que você vai fazer é ver se o que vem depois do verbo está ligado ao que vem antes, que é o sujeito. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ver se o verbo tem significado ou não. Explicar. O que é explicar? Explicar é o ato de você elucidar informações sobre alguma teoria, sobre algum acontecimento, sobre algum fato, enfim. O que é sambar? É um movimento corporal atrelado a uma dança em que você coloca um pé para frente, um pé para trás, para o lado, vai requebrando junto. Eu tenho significados. E eu não tenho
esses significados nos verbos de ligação. Então, o que é verbo ser? Defina verbo ser. Ser ou não ser? Eis a questão. Qual é a definição do verbo ser? Você não tem. Ele é esvaziado de significado, tá? Então, essa é a diferença. Agora, é muito importante nós tomarmos cuidado, porque alguns verbos que são considerados significativos, em alguns contextos se tornam verbos de ligação. O que isso significa dizer? Eles estão no lugar de um verbo de ligação e eu já botei ali no quadro os principais verbos de ligação que vocês precisam decorar, tá? Mas reparem aqui, ó. O rapaz virou a mesa, o rapaz virou ator. Sobre quem eu estou falando em ambas as frases? O rapaz. O que eu estou falando? Em uma, virou a mesa. Na outra, virou ator. Bem, agora eu vou ver o que vem depois do verbo. A mesa, ator. E vou perceber se há relação com o que vem antes. A moça virou a mesa. Eles viraram a mesa. Elas viraram a mesa. Reparem que eu faço qualquer mudança aqui no sujeito, eu mudo o gênero, mudo o número e não sofre alteração no que vem depois do verbo. Logo, significa dizer que a mesa não está ligada ao sujeito, e sim ao verbo virar. Agora vamos ver aqui. O rapaz virou ator. A moça virou atriz. Mudou automaticamente. Eles viraram atores. Elas viraram atrizes. Agora reparem, quando eu digo o rapaz virou a mesa, deixa eu pegar aqui, só esse... Digamos que eu tenha aqui uma mesa. E aí eu faço isso aqui. O que é virar? É trocar a posição de algo. E aí, opa, eu voltei. É trocar a posição de algo. Então é literalmente o ato de virar aqui. De pegar uma mesa e colocá-la numa outra posição, que não a sua naturalmente. Nesse caso, eu tenho um verbo significativo. Agora, quando eu digo o rapaz virou o ator, eu estou dizendo que agora ele é ator. E aí o verbo virar não tem o ato de pegar o rapaz e colocá-lo de ponta cabeça, tá bem? Reparem que vai acontecer a mesma coisa nas duas frases de baixo. A criança caiu na piscina. A criança caiu doente. Sobre quem eu estou declarando algo? A criança, sujeito. O que eu estou declarando? Caiu na piscina, caiu doente. Reparem que o verbo a princípio é o mesmo. Mas repara aqui, ó. O menino caiu na piscina. A menina caiu na piscina. Eles caíram na piscina. Elas caíram na piscina. É literalmente o ato de cair. E o que é cair? É o ato de ir ao chão, de sair da posição de um chão firme e de debruçar-se, sucumbir, ok? Então eu tenho um significado. Verbo significativo. A criança caiu doente. O menino caiu doente. A menina caiu doente. Não mudou. Agora vamos passar para o plural. Eles caíram doentes. Elas caíram doentes. Doente não vai mudar o gênero, mas muda o número. E aí, esse número muda obrigatoriamente de acordo com a mudança que eu faço no sujeito. Quando eu digo caiu aqui, repara, não é a pessoa tá doente e ela... Não, não é isso. Quando eu digo a pessoa caiu doente, eu estou dizendo que ela está doente. Lembra do que eu falei lá? Ó, aqui eu tenho o aspecto permanente, ele é ator. Aqui, se ele caiu doente, ele está doente, é o aspecto transitório, tá bem? Então, às vezes caem essas pegadinhas de nós termos verbos que originalmente são verbos significativos, ou seja, verbos que têm um significado e que o que vem depois está relacionado ao próprio verbo, mas que no contexto em que eles foram empregados, eles estão empregados como verbos de ligação.
e não como verbos significativos. E aí você precisa fazer essa análise, se o que vem depois estabelece relação com o sujeito e se ele está ou não substituindo outro verbo, que seria um verbo de ligação, tá bem? Bom, reparem aqui então, ó, primeiro caso é um verbo significativo, segundo caso, um verbo de ligação, o terceiro caso é um verbo significativo e o quarto caso é um verbo de ligação, ok? Bem, o grupo dos verbos significativos subdivide-se aí em dois, os verbos intransitivos e os verbos transitivos. É muito importante saber a diferença, até para que nós saibamos depois classificar também as funções sintáticas de adjunto adverbial, de objeto direto, de objeto indireto, tá bem? Bom, o que é um verbo intransitivo? É o verbo significativo que tem um significado, não é? E que não exige complemento nenhum, ou exige algo ligado a ele, mas esse algo ligado a ele é de natureza adverbial. Lembram-se dos advérbios que nós vimos? Nós falamos dos advérbios, do valor circunstancial. O advérbio pode exprimir valor de negação, de afirmação, de causa, de finalidade, de meio, de modo, de intensidade, enfim, são muitas as noções circunstanciais. Então reparem aqui, ó. As crianças brincam. Eu não preciso de mais nada. Sobre quem eu falo? As crianças. O que eu falo? Brincam. Brincar tem definição? Sim. É o ato de elas se animarem em prol de uma atividade que seja lúdica e, ao mesmo tempo, que seja saudável. O corpo está em exercício, a mente está em exercício. É um verbo significativo e ele não precisa de mais nada. Então não importa se a criança brincou com a boneca, com a amiga, na praça, em casa, cedo, tarde, muito ou pouco. Ou seja, não importa quando, como, onde ou com quem. Importa que a criança brinca. Meu filho dormiu. Sobre quem eu falo? Meu filho. E eu não preciso de complemento ligado ao verbo dormir. Então é o primeiro caso do verbo intransitivo. É aquele que não precisa de absolutamente nada após ele, tá? E o segundo caso, que é quando ele precisa de algo de natureza adverbial. Ó. Chegarei. Quem chega, chega a algum lugar. Se é lugar, advérbio de lugar. Chegarei de algum lugar também. Origem. Chegarei de São Paulo. Tá? Chegarei às 11 horas. Nesse caso, chegarei a algum tempo. Advérbio de tempo. O verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Se o verbo pedir alguma coisa para completar o sentido, mas isso que ele pede tem natureza adverbial, ele continua sendo um verbo intransitivo, ok? Agora, os verbos transitivos são aqueles que sozinhos não dão conta do significado do predicado, ou seja, eles sempre vão pedir algo. E aí você pode falar assim para mim, Felipe, como que eu não confundo, então, com os intransitivos que também pedem algo? Simples. O intransitivo, sempre que pedir alguma coisa, vai ser um advérbio. Os transitivos nunca vão exigir advérbios. Daí a importância de você saber gramática. Tenho que decorar os advérbios? Tem. Precisa, é importante para que você possa justamente fazer uma análise adequada, tá? Bom, dentro dos transitivos, a gente tem dois e tem um terceiro caso que é a fusão dos dois primeiros, tá? Então a gente tem três tipos de transitivos. Os transitivos diretos, que são aqueles que exigem um complemento, e esse complemento não vai vir ligado por preposição. Então aqui, ó, por que agridem a natureza? Quem agride, agride algo ou alguém. O ideal é sempre vocês fazerem a pergunta ao verbo. Agrediu o quê? Agrediu quem? O verbo
não pede preposição. E como que eu sei disso? Na pergunta a preposição não aparece, tá? Então, é muito importante vocês saberem disso. Vamos no caso do verbo ver. Eu vi Antônio na rua. Viu quem na rua? Ok? Eu vi uma blusa nova na vitrine. Viu o que na vitrine? Uma blusa nova. Então, quando eu faço a pergunta, a preposição não aparece. O verbo pede complemento, que não é de natureza adverbial e não pede preposição, eu chamo esse verbo de transitivo direto. E aí eu tenho o transitivo indireto, que é o verbo que exige complemento, mas ele já pede preposição antes de se ligar ao complemento. Então repara, gosto de chocolate. Vamos parar no verbo gosto. Automaticamente você me perguntaria de que ou de quem? Olha a preposição na pergunta, ó, de que, de quem. Porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. O verbo obedecer, quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Então, obedeci a lei. Quem obedece, obedece a. Então, eu tenho uma preposição aí, ok? Como que eu não confundo, então, com eu vou ao mercado? Porque ao mercado indica lugar. Aqui não indica lugar, tá? Você tem que decorar as circunstâncias dos advérbios. Lugar, tempo, modo, meio, instrumento, afirmação, intensidade, negação. São os principais aí, ok? O verbo assistir no sentido de ver. Assistir a o jogo de futebol. Assistiu ao quê? Ao jogo. Assistiu a o quê? Essa preposição que aparece na pergunta é a regência do próprio verbo. E isso ainda ajuda vocês a identificarem as regências verbais, tá? E como eu falei, por último, a gente tem a fusão dos dois, que são os verbos transitivos diretos e indiretos. Eles vão exigir dois complementos. Um sem preposição e o outro ligado por preposição. O policial comunicou. O que o policial comunicou? O ocorrido. A quem ele comunicou? A o delegado. Olha a preposição aqui. E aí, se eu quisesse inverter, o policial comunicou o delegado do ocorrido. Porque quem comunica, comunica algo a alguém, ou quem comunica, comunica a alguém de algo, ok? Enviarei uma carta ao meu amigo. Quem envia, envia algo. O que eu vou enviar? A carta. A quem eu vou enviar? Ao meu amigo, ok? Informarei. Quem informa, informa algo. Informarei a data do simulado a alguém, aos pró-alunos. Desculpa. Posso inverter. Quem informa, informa alguém de algo. E eu poderia dizer, informarei os pró-alunos da data do simulado. Então, eu posso, em alguns verbos, mudar essa relação. E, ao mudar a relação, eu mudo também a preposição exigida. Então, vem comigo aqui no quadro, ó. Quando eu falo de transitividade verbal, eu tenho os verbos de ligação e os verbos significativos, tá? Os verbos de ligação são os verbos que estabelecem relação entre o que vem depois do verbo e o sujeito. Lembrem-se disso. Esses verbos aqui são esvaziados de significado, ou seja, você não consegue dar uma definição para eles. Quais são esses verbos? Ser e estar, que são os dois básicos, tá? Permanecer, ficar, parecer, continuar e tornar-se. Toma cuidado com o estar, porque eu posso ter o estar também como verbo significativo, tá? Exemplo, eu estou em casa.
Aí faz a pergunta para mim, onde você está? Ó, onde indica lugar. O em casa indica lugar. Se indica lugar, é adjunto adverbial. E aí significa dizer que o verbo estar é o verbo permanecer, de você encontrar-se em algum lugar. Então ele passou a ter significado, tá bem? Nesse caso, o verbo estar marca permanência, marca você estar fixado em algum lugar. E aí ele é significativo. Agora, quando eu digo, eu estou ficando rouco, eu estou rouco, ela está rouca, eu estou cansado, ela está cansada. O estar não marca a ideia fixa de posição. Se você usa Polaramine Repetabs, isso é só uma faxina. Rápida ação com mais tempo de proteção. Polaramine Repetabs, seu aliado no mundo das alergias. Receita para surpreender. Acrescente a pedra de pizza para mais crocância. Use o abridor elétrico para mais praticidade. Adicione bowls e utensílios de bambu a gosto. Prepare em uma frigideira antiaderente e fatie com um conjunto de facas. Preserve por mais tempo nos potes herméticos. As melhores receitas levam utensílios domésticos Electrolux. Sua casa bem vivida. E os transitivos são aqueles que pedem complemento sempre. E nunca de natureza adverbial. Aí eu tenho o transitivo direto, que é o que exige complemento e não exige preposição. O transitivo indireto, que exige complemento, mas para se ligar ao complemento, pede a preposição. E o transitivo direto e indireto, que pede dois complementos. Um ligado por preposição e um ligado sem preposição. Então, dá um printzinho aí na tela. Esses verbos precisam ser decorados, tá? Aquela listinha, volta ali para mim, por favor, Juan. Essa listinha aí de verbos de ligação, vocês precisam decorar. Essa listinha, quando vocês se depararem com os verbos, né, vocês já vão conseguir saber que eles são de natureza, né, relacional ou de ligação. E aí vocês só precisam fazer a análise do contexto, obviamente, tá? Bem, vamos resolver aqui uma questão muito tranquila para ver se vocês estão afiados em relação à transitividade verbal. Não quero aparelhos para navegar. Ando naufragado. Ando sem destino. Pelo voo dos pássaros, quero me guiar. Os verbos destacados no poema classificam-se quanto à predicação como transitivo indireto e verbo de ligação, ou seja, na ordem, tá? O primeiro e o segundo. Transitivo indireto e intransitivo. Transitivo direto e intransitivo. Transitivo direto e verbo de ligação, ou transitivo direto e indireto, e transitivo direto. Deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou enquanto vocês vão mandando. Ah, o doutor pergunta assim, como saber que um verbo pede preposição ou não? Você tem que parar a leitura até o verbo e fazer a pergunta para completar o seu sentido. E isso daí é prática realmente, tá? Então vai até o verbo. Andei. Quem anda, anda. Ou quem anda, anda em algum lugar. Ou quem anda, anda de alguma coisa. Então depende muito do contexto. Andei. Não preciso de nada. É o ato de andar em si. Mas eu poderia falar que andei de bicicleta. E aí, o andar de bicicleta não é mais o meu pé, um pé na frente do outro, o outro na frente do um. É o ato de pedalar. Ok? Andei na rua. É o ato de andar em algum lugar. De passear por algum lugar. Ok? Bebi. Quem bebe, bebe o quê? Bebe alguma coisa. Não tem preposição, tá? Então você precisa sempre perguntar ao próprio verbo, beleza? O que a galera tá mandando aí, Juan? Letra B, letra C.
A maioria está na letra C, né? Dizendo que é transitivo direto e intransitivo. Alguns mandaram letra D, dizendo que é transitivo direto e verbo de ligação também. A Maria perguntou, andar não é verbo de ligação? Não vou responder a sua pergunta agora, Maria. Vamos resolver a questão aqui, que aqui a gente tem o verbo andar, e aí eu já falo sobre ele, tá? Bem, o pessoal está dividido entre B e C, basicamente, e uma pessoa mandou letra B. Vamos rufar os tambores, por favor, Juan? Vamos lá. Vem primeiro aqui, ó. Não quero. Repara, quem é o sujeito? É o eu. Ele está apagado, mas eu consigo identificar. Sujeito oculto. Então, sobre quem eu declaro? Eu. Ok? Vamos até o verbo. Eu não quero. Quem não quer algo ou alguém. O que você não quer? Quem você não quer? O verbo pede complemento e esse complemento não se liga por preposição. Se ele pede complemento, ele é verbo transitivo. Se esse complemento não se liga por preposição, ele é transitivo direto. E é o ato de querer, é verbo significativo. Agora vem aqui. Ando naufragado. Vocês não prestaram atenção nesse termo quando vocês marcaram a letra C. O verbo andar, e aí vem a pergunta da Maria. O verbo andar, quando significa um pé na frente do outro, outro na frente do um, é o ato de andar. É um verbo significativo. Eu ando muito. Quando é a ideia de pedalar, é um verbo significativo também. Agora, quando eu digo eu ando cansado, eu não estou andando e o meu andar é cansado. Não. O eu ando cansado é eu estou cansado. É o que acontece aqui. Ando naufragado. Eu ando naufragado. Agora vamos entender que se esse eu fosse feminino, eu ando naufragada. Ou seja, ele serviria de relação, de ligação entre o eu, que identificaria, né, se identificaria como feminino, e naufragada. Elas andam naufragadas. Eles andam naufragados. E aqui não é o ato de andar, é o ato de estar. É aquela ideia que eu falei com vocês da relação transitória, passageira, tá? Então, o segundo caso é um verbo de ligação. Diferente daqui. Ando sem destino, eu estou andando e eu não tenho um destino específico. Aqui sim, no segundo caso do verbo andar, o verbo andar é intransitivo. Mas ele marcou esse caso. E aí é verbo de ligação. Beleza? Bem, vamos ver mais uma questãozinha aqui. Em cuspir no chão com um nojo desgraçado daquele sangue. O verbo cuspir é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Qual é a opção? Olha o que você já tem aqui. Cuspir é um verbo significativo, não é de ligação, porque nem tem essa opção. E é literalmente o ato de cuspir. O que é o ato de cuspir? Produzir saliva na boca e colocá-la para fora, tá? Com uma certa força, né? Como se fosse um jato de uma vez só. Então, isso é cuspir, ou seja, tem um significado. Nesse contexto aqui, ele é intransitivo? Ele é transitivo direto, indireto ou é direto e indireto? O que vocês marcariam? Ele não precisa de complemento ou precisa de um elemento que é de natureza adverbial? Ele precisa de complemento sem preposição? Ele precisa de complemento ligado por meio de preposição? Ou ele precisa de dois complementos? Um ligado sem preposição e o outro com preposição.
Bem, tem uma galera mandando letra B, uma galera mandando letra A, chegou letra C ali também. Desse lado aqui o pessoal tá mandando o quê, Juan? Consegue atualizar aí, por favor? A. A letra A tá predominando, né? Aqui é a letra A, ali o pessoal tá dividido entre A e B, chegaram algumas letras C, letra C aí, mas a maioria tá na A e na B. Vamos rufar os tambores, por favor? Olha o que eu falei com vocês, ó. Cuspir. Quem cospe, cospe. Se eu simplesmente falar assim, cuspi, a frase não faz sentido? Faz, ela não precisa de mais nada. Mas repara o que vem aqui, ó, depois. No chão. Onde eu cuspi? No chão. Mas eu não preciso disso. Mas isso daqui indica o lugar. Então, ele não pede complemento nenhum. Nem o no chão. Eu poderia simplesmente falar, cuspi. Acabou. Você já sabe o que foi cuspido. É a ideia, né, de o verbo não precisar de mais elemento nenhum para fazer sentido naquele período, tá? Então, se ele não precisa de nada, ele é intransitivo. Para a gente encerrar esse primeiro tempo, vamos aqui, ó. Na frase acima, os verbos destacados são: quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto? Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Machado de Assis. Os verbos são transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Transitivo direto e transitivo direto. Transitivo indireto, intransitivo e transitivo direto. Intransitivo, intransitivo e intransitivo. Intransitivo, transitivo direto e transitivo direto, que você já pode ter em mente. Não há nenhum caso de verbo de ligação. Repetir é o ato de você fazer novamente, verbo significativo. Pensar é o ato de exercitar o cérebro, fazê-lo associar informações. Passar é o ato de vivenciar alguma coisa, tá? Ou também pode ser o ato de ultrapassar, de sair de um lugar para outro, ok? Todos são significativos. Mas todos precisam de complemento ligado por preposição, sem preposição, ou não pedem complemento. E aí? O pessoal tá mandando ali letra A de um lado, a maioria aqui. Na verdade, essa daqui tá todo mundo com letra A. Acho que tá unânime, Juan. Letra A para todo mundo. Vamos rufar os tambores, por favor? Vamos lá. Quando repetir isto, quem repete, repete algo. O que foi repetido? Exige complemento, sem preposição. Perfeito. Verbo transitivo direto. Pensei no seminário. Quem pensa, pensa em algo ou em alguém. Pensou em que ou no que. Pensou em quem. Olha a preposição em aí. Então, exige complemento ligado por preposição. Transitivo indireto. Que passou. Se é passar no sentido de viver, ele é intransitivo. Ele não precisa de um complemento para constituir o significado. E é exatamente o que a gente tem ali. Beleza? Corre comigo aqui no quadro, por favor. Se tiver ficado, galera, alguma dúvida nesse primeiro tempo e também no próximo, obviamente, vocês já podem ir lá no meu Instagram, tá? @FelipeMoraesProf, manda a pergunta de vocês e na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los, belezinha? Beijo imenso e até daqui a pouco pra gente falar dos tipos de predicado, valeu? Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.